Olá, caro aluno, caro aluna, tudo bem com você? Como sabem, sou o professor Maurício de Filosofia. Na aula de hoje quero te fazer um convite a refletir acerca do ser humano enquanto um ser de cultura, enquanto um ser cultural. Vou aqui rapidinho abrir nosso slide, tá certo? Só um instantinho. Muito bem. Iremos aqui abordar a temática geral do capítulo 2º, a condição humana. E temos aqui enquanto objetivos, primeiro, entender o que é cultura. A posteriori, colocar em questão de que maneira nós somos resultados de uma cultura social e como também nós somos ativos na própria dinâmica, na própria construção da cultura. Ok? E no final, nós iremos então concluir aí, trazendo à tona uma reflexão singular acerca da chamada pluralidade cultural. Cultura enquanto conceito. Nós temos aqui, então, duas interpretações básicas para definir cultura, que, a priori, temos um sentido antropológico, compreendendo que todos nós, seres humanos, somos seres culturais, porque nós temos a capacidade de produzir obras de caráter material e imaterial. Daí, nós temos que descrever esse aspecto antropológico enquanto a invenção de instrumentos e utensílios, a criação de leis e instituições, a construção da própria língua, da moral, da política e das artes como um todo. Já no sentido mais restrito, nós compreendemos a cultura enquanto uma produção intelectual, uma produção acadêmica. A nível de resumo, nós podemos definir cultura enquanto toda e qualquer produção dos seres humanos. Beleza? Agora, nós temos aqui uma questão de caráter antropológico, também fazendo frente à ontologia, quando nos pergunta: quem é você? Daí, nós temos que compreender que o existir humano, que o ser humano, não é apenas algo natural e biológico, mas também pressupõe uma realidade cultural, ou seja, nós somos resultados da própria cultura. Por quê, professor? Porque a cultura contribui de maneira significativa para a formação da nossa identidade enquanto indivíduo. Nesse sentido ainda, nós temos que trazer outras características que fazem frente à pergunta: quem é você, quem nós somos, né? Afirmando que o ser humano, nós, cada um de nós, somos seres dotados de vontade, de liberdade e de inteligência. Daí a razão humana, a razão, a capacidade de pensar e refletir é o que diferencia o homem de qualquer outro ser presente no mundo. Por isso, os humanos, diferentemente dos animais, conseguem transformar a natureza em cultura, porque têm consciência da finalidade de atos que dependem de maneira exclusiva da sua escolha. Outro campo importante para que possamos compreender a dinâmica da própria cultura é nos colocarmos a refletir sobre a linguagem. E, nesse sentido, temos que, mais uma vez aqui, diferenciar outro aspecto significativo, fazendo frente ao homem e ao animal. Por quê? Porque os animais eles são capazes de se comunicar por meio de ícones e índices, mas o universo da linguagem simbólica é exclusivamente humano, ou seja, os símbolos como tipologia para entender a própria linguagem, enquanto aqueles que tratam de convenções arbitrárias e os seus significados, uma vez que precisam ser interpretados, é algo próprio do ser humano. O ser que tem a possibilidade de criar, de inovar, de interpretar, de fazer uma releitura e, olhando para o seu comportamento, de mudar de atitudes, de mudar de comportamento, é unicamente o homem, são quesitos que, mais uma vez, mostram e transparecem a diferença entre o ser humano e qualquer outra forma de vida, aqui no caso, um animal irracional. Por que, professor? Porque o animal, como nós sabemos, ele, logicamente, tem um tipo de inteligência, uma inteligência instintiva, mas não é uma inteligência dotada em uma vontade de liberdade. Ele age exclusivamente pelo seu instinto, em vista da sua sobrevivência. Daí é muito coerente ratificar que o único ser no mundo
que pode construir, que pode dinamizar a própria cultura e, inclusive, transcender a sua própria realidade, somos nós, seres humanos. Ok? Outra questão importante que nós temos que colocar a nível de reflexão é compreender a relação entre a cultura e a educação. E aqui eu quero ratificar mais uma vez como que, na nossa identidade, são internalizadas conceitos, verdades e padrões que fazem parte de um todo. Segundo Emile Durkheim, a sabedoria humana se acumula sem fim. Por isso, os saberes acumulados, eles são transmitidos de uma geração para outra de diversas maneiras, através da família, do lazer, do trabalho, da educação formal e da própria escola. Por isso, é coerente dizer que a educação funciona enquanto uma instância mediadora entre o indivíduo e sociedade, mantendo vivo a memória de um povo e garantindo a sua sobrevivência. Logo, é coerente ratificar que, dentro dos preceitos educativos, a nossa personalidade, a nossa identidade, ela sofre, ou seja, ela recebe contribuições da própria cultura, a partir de princípios morais, éticos, educacionais, sociais, como todos. Padrões homogênicos de uma certa sociedade que nos impele, que nos possibilita a conviver harmonicamente, por exemplo, dentro do nosso meio social. Então aqui, pessoal, fica muito claro, né, de que maneira a cultura ela interfere de maneira significativa na nossa formação enquanto identidade. Outra questão que eu quero com você aqui refletir é acerca das tradições e rupturas que acontecem dentro da construção e da dinâmica da própria cultura. Professor, eu quero então entender. Primeiro, nós temos que tornar muito claro que a sociedade, logo a cultura, não é algo estático. Por quê? Porque em maior ou menor parte, todas mudam, numa dinâmica que resulta de embate entre social e pessoal, tradição e ruptura, herança e renovação. Caro aluno, cara aluna, nós temos que compreender que a recriação da cultura, ela faz frente justamente aos atos, às ações dos próprios indivíduos em uma sociedade. Nós não podemos mais pensar de maneira errônea, equivocada, que a sociedade é algo estático. E uma vez em que os indivíduos formam a sociedade a partir das suas relações, seja no campo político, econômico, social, cultural como um todo, e eles são seres dinâmicos, nós não podemos pensar uma cultura homogênica dentro de uma sociedade estática. Ao contrário, a partir das ações dos próprios indivíduos, dos seus comportamentos, das suas escolhas, do exercício livre de cada um, mediante as suas relações pessoais e sociais, nós temos uma dinâmica continuada na própria cultura e, logicamente, na sociedade. Por isso que a temática cultura e diversidade é um tema bastante importante e de caráter espinhoso. Por que, professor, é algo espinhoso? Porque muitas pessoas não estão aí preparadas para poder dialogar, para poder conviver harmonicamente com a diferença. Daí essa ideia de tema espinhoso, um tema que muitas pessoas não querem tratar, não querem nem se aproximar. Daí esse estranhamento, mediante as diferenças de identidades que são aí expressadas, que são expressas nas pessoas, nas comunidades, nós muitas vezes temos uma cultura que quer apresentar o etnocentrismo como um padrão a ser seguido. Professor, o que seria então esse etnocentrismo? É uma crença falsa de uma superioridade, de uma cultura melhor em que todos devem seguir esses padrões. E, logicamente, nós temos aqui um pensamento, um comportamento coletivo de alguns grupos, de algumas alas sociais que estão aí presentes na sociedade, que querem impor os seus comportamentos e padrões aos demais grupos. E, consequentemente, nós temos aqui
muitos problemas sociais que envolvem o desrespeito, a intolerância, a incapacidade de dialogar, a falta de empatia, que é algo tremendamente presente no nosso mundo, no nosso Brasil atual. E eu quero, por final, concluir aqui a nossa aula, caro aluno, cara aluna, fazer com você uma breve reflexão, acerca da discussão sobre gênero e sobre identidade de gênero. Eu quero aqui resumir a nossa reflexão falando sobre as comunidades LGBT. Caro aluno, nós vimos aqui, em síntese, que a cultura é algo próprio do ser humano. Faz parte de cada um de nós. No entanto, nós também vimos que nós somos seres ativos dentro da construção desta cultura. Também aqui aprendemos que a sociedade ela não é estática, ela passa por mutações, ela se modifica ao longo da própria história humana. Logo, as construções de conhecimento, de comportamento, identidades dentro da própria sociedade também é algo dinâmico, é algo que se modifica. Daí, é inaceitável hoje, no século XXI, por mais que nós não façamos parte, teoricamente, aí, de uma comunidade LGBT, que você não se identifique com isso, que eu também não se identifique com isso, nós temos que respeitar. Nós temos que construir, de maneira conjunta, uma cultura que preserve o respeito, que preserve a tolerância, que preserve a aceitação da diferença. E aceitar o outro como ele é, não é negar quem nós somos. Ao contrário, é dizer que o outro ser diferente me torna um ser único, me torna um ser especial. E daqui a discussão sobre concepção cultural, sobre educação, sobre a dinamicidade da própria cultura, nós temos que sim nos colocar em reflexão, em respeito à diferença, o diferente, que pode aí todo dia, talvez para a nossa realidade, estar se apresentando e nós não sabemos tratar dessa situação. Eu quero, portanto, que você faça aí uma pesquisa singular acerca do entendimento, tá bom? De etnocentrismo e também sobre a chamada pluralidade cultural e colocar aí, como está proposto na nossa atividade na plataforma, na pasta exercício, a sua percepção, na pasta exercício, a sua percepção acerca dessa dualidade, etnocentrismo versus pluralidade cultural. A você, aluno, aluna, um forte e grande abraço virtual, tá certo? Até a próxima e a gente aí se encontra aí mais vezes. Valeu!